Olá, seja muito bem-vindo ao canal Em Família. Estamos aqui reunidos para o estudo da Palavra de Deus através do guia da lição da Escola Sabatina. Hoje é domingo, 25 de fevereiro. Nós vamos estudar o tema Divino Pastor Abnegado. Você é o nosso convidado especial para se juntar conosco neste estudo. E já verifique aí a sua inscrição no canal para não perder nenhum vídeo. E também, se esse assunto for relevante para você, deixe o joinha, curta o vídeo e compartilhe também com a sua família e com seus amigos. Nós vamos fazer uma oração pedindo a orientação de Deus antes do aprofundamento do estudo. Vamos orar. Querido maravilhoso Deus, te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra. Queremos agora que o Senhor esteja conosco, nos dando sabedoria e entendimento, e que esses assuntos possam fortalecer a nossa fé e nos aproximar de ti. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. E como introdução ao nosso estudo de hoje, a lição traz a pergunta número 1, que já apresenta algumas referências, algumas passagens bíblicas que são muito importantes para a compreensão desse tema. E a pergunta número 1 diz assim: como o relacionamento entre o Senhor e o seu povo é retratado nesses textos? Então, nós temos várias referências bíblicas que são importantes para o contexto, para o aprendizado da lição de hoje, mas nós destacamos aqui na classe a leitura do Salmo 23, nos versículos 1 e 2, para nós deixarmos a nossa resposta sugerida. E o Alexandre vai fazer essa leitura para a gente. Vamos à leitura então. Salmo 23, versículo 1 e 2. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Muito bem. Então essa é uma passagem bem conhecida, né, que retrata aí Deus como nosso pastor. E a nossa resposta, a nossa sugestão pode ficar assim. A pergunta diz: como o relacionamento entre o Senhor e seu povo é retratado? Como um relacionamento de amor e cuidado de um pastor por suas ovelhas. E o estudo começa apresentando a imagem de Jesus Cristo como o bom pastor que cuida das suas ovelhas, ovelhas essas que são cada um de nós. E esse cuidar envolve orientação, proteção, cuidado, a proximidade. As ovelhas de Cristo Jesus se aproximam dele e ele delas. Tem um relacionamento muito próximo e duradouro, feliz. E a lição mostra que os salmos destacam esses aspectos de Jesus Cristo como o pastor das ovelhas, cuidando das ovelhas. E nessa metáfora, a metáfora de Jesus como pastor, a metáfora pastoral, Deus é apresentado como o proprietário das ovelhas. E é destacado que ele é proprietário de suas ovelhas por dois aspectos. Primeiro, porque ele as criou. Então, pela criação, nós somos propriedade de Deus. E também pela promessa divina, da aliança divina, a aliança da salvação, ele resgata cada um de nós. Então, nós temos o cuidado do nosso pastor, do nosso bom pastor Jesus Cristo, cuidando de cada um de nós. Seguindo nessa metáfora de Cristo como pastor, nós encontramos no Salmo 80, também retratado, a imagem de Deus como nosso pastor. Ali nós encontramos o pastor conduzindo José. Na figura de seu pai, Jacó, Jacó proferiu bênçãos a José em determinado momento da sua vida. E a lição vai colocar esse paralelo aqui, como Deus também conduzindo o povo de Israel na sua história e também prometendo-lhes bênçãos para eles. Exatamente, Ale. E ainda falando sobre o povo de Israel, a lição vai trazer uma compreensão, uma ampliação a respeito dessa metáfora de Jesus como pastor, trazendo que os reis de Israel também eram considerados pastores do povo. Mas nós vimos que, na maioria das vezes, eles falharam nessa missão. Somente Jesus representou bem essa missão e, por isso, ele recebe o título de o bom pastor. E o estudo se aprofunda, prossegue, com a pergunta número 2. O que Jesus diz sobre si mesmo como bom pastor? É a pergunta. A referência aqui é João, capítulo 10, do verso 11 ao 15.
É uma leitura importante para a compreensão desse tema que estamos estudando. Nós aqui selecionamos os versículos 11 e 14 para deixar uma sugestão de resposta. O Júnior vai ler para nós. Então, seguimos aqui com a leitura. João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E nós seguimos no versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, a partir dessa leitura, uma leitura que nos enche os corações de alegria, né, nessa certeza de que Jesus é o nosso bom pastor, nós vamos responder a pergunta: o que Jesus diz sobre si mesmo como bom pastor? Podemos, então, deixar como sugestão de resposta a seguinte: o bom pastor conhece as suas ovelhas e dá a vida por elas. Então, nós seguimos aprofundando essa metáfora que aparece nos Salmos, né? O título do nosso estudo de hoje é Divino Pastor Abnegado. E através da pergunta número 2, nós já podemos ver aí quais são as características desse bom pastor. E uma parte importante dessa metáfora, desse conceito, a lição começa a abordar agora, dizendo que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Né, falando sobre essa intimidade, sobre esse relacionamento estreito entre as ovelhas e o pastor. E ela traz aqui a figura de pastores de ovelhas mesmo, que até os dias de hoje, no Oriente Médio, tratam ali o seu rebanho pela voz. Elas reconhecem a voz e eles conseguem organizar o rebanho apenas pela voz, apenas chamando as ovelhas. E, Júnior, eu me lembro aqui, você estava fazendo esse comentário, eu estava me lembrando uma experiência com Jesus ali no domingo, próximo ao túmulo, quando Maria estava procurando Jesus, o túmulo estava vazio e ela triste, chorando, até que aparece alguém que ela não sabia quem era, mas quando ela ouve a voz Maria, ela reconheceu que era seu mestre, ou seja, ela conhecia a voz do bom pastor. Que história tremenda, né? Fala sobre esse relacionamento. E é isso que a metáfora quer passar também através da sua aplicação. Na parte final do nosso estudo, nós vamos ver que as aflições da vida, as dificuldades, às vezes podem parecer que esse pastor abandona suas ovelhas. Mas não é isso que acontece. Muito pelo contrário, nosso estudo mostra, e nós temos na palavra de Deus isso, que esse pastor deu a vida por nós, deu a vida pelas suas ovelhas e jamais abandonaria elas. Então, essa é uma mensagem de esperança também que nós temos, que esse pastor, bom pastor, nosso Salvador, está sempre do nosso lado e nunca nos abandona.